Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar eh, o estudo de um planejamento que fez ordenadas para que a gente conseguisse a, a renda da navegação artificial que exibe a matéria dentro de nós a partir de pulsos, de conversões que nós contraímos frente às reações das matérias. E aí, essa imaterialização fez renderização a partir do processo cartesiano. E com o estudo cartesiano e da geometria, né, que enaltece equilíbrio das administrações desse complexo, né? Porque a gente viu no vídeo anterior que o plano ele é formado e desinformado por ordenadas. A gente tem a ordenada que é convencionalmente a abscissa, ou seja, ela é a primeira fonte, né, de processo objetivo. E aí a segunda ordenada é a fonte de desordenação da abscissa, que faz o cruzamento e intercepta, funcionando uma desinfunção de obstáculo que obriga para que a vitória ocorra desse objetivo, obriga uma efetualização registra. Essa efetualização registra, ela cria curvas, parâmetros, rabiscos, e isso nos gera imagem de saber. Sabedoria é isso, é a transposição do desequilíbrio de uma ordenada. Então, sabedoria é obediência, né? Sinceramente, eu amo tanto a sabedoria que me falta saber, me falta obedecer, porque eu sempre creio no processo do saber. Eu não me dou satisfeito em obedecer a sabedoria já proveniente. Então eu disfarço obediência e porcentavelmente eu continuo acreditando no meu prazer, o prazer de não saber, né? Então eu não registro a qualidade maior para uma transposição de um desequilíbrio, né? Eu não faço isso. Eu só concilio a passagem em função de objetivo. Eu não digo que esse objetivo é o maior e o melhor, e nem digo que a transposição desse obstáculo, a manobra que eu faço para transpor, é a melhor. Porque, sinceramente, isso é errado. É super errado. É engano, é engenho. Porém, isso transformou nossas vidas, e isso nos casou, isso nos sossegou para que nós esperássemos confortavelmente, com paz, a vinda do juízo final, ou seja, a vida do saber sobre se a gente vai deixar ou não heranças vivas para a terra. É justamente aí
que para a travessura e o doce das nossas receitas de ação, adequação e regência de registro sobre as nossas qualidades de reações na vida. E tudo isso coopera pela fermentação amiga a inimizade, porque a inimizade ela só surge de uma amizade. A inimizade é o quanto eu devo pagar para ser amigo. E cá entre nós, atualmente, as pessoas elas estão cobrando preços preços que não existem, né? Inexistíveis, digamos assim. Ou seja, está se tornando cada vez mais impossível de pagar a inimizade por conta da travessura, né? A desordem do planejamento que desprograma a verdade, né? Por resoluções de operações. E aí a gente tem essas operações criminosas nos desencantos de um encontro, né? De uma amizade. Isso coloca tudo em guerras, em paralelas que não têm flexões para viver entre nós, mas buscam viver. Por quê? Porque nós sacrificamos essa infinitude de resoluções para vivermos por uma. E aí a gente tem a renda dessa uma a partir da consubstanciação identitária por lógicas de planos vivendo e operando. Ou seja, a gente tem as diferenças de culturas, as diferenças de países e idiomas que conseguem atravessar a compreensão uma das outras por essa arte de desenvolver o equilíbrio para a sustentação nervosa que amplia da matéria uma significação, uma resolução de sacrifício, um nome, uma identidade. Porque a gente sabe que toda vida que busca desmarcar identitariamente por resoluções de morais, ela tem a iniciativa, a meiose e a finalidade encadeada pelo impulso de um nome que desarquitetura impulsos nervosos frente à exponenciação que converge e atura a relação de um corpo em equilíbrio em um plano somado a uma matéria em regência de ser e buscar ser melhor por reger essa honra, essa capacidade, essa rima que foi sacrificada e elevada para a nossa consolação reprodutiva. Porque a gente só se sente bem, a gente só se sente vitorioso por resoluções de objetos em reprodução. Esse é o maior mistério que está na cara da vida, do equilíbrio, né? Nós precisamos de repartir nossos genes para continuar vivos pela fertilidade, né? Se eu e você estamos aqui, é graças a esse poder. Se nós nos sentimos desenvolvidos,
é graças à transposição desse poder em continuidade e registro. Sinceramente, isso é muito valioso para a gente, né? A gente, por isso, luta de várias formas que às vezes a gente até desentende a forma por por conciliação a essa denominação sacrificante, né? A esse modelo de interordenadas em abscissas e de esconder uma metodologia de render-nos a esse ofício social. E quem nos ajuda é o ângulo, né? Porque o ângulo para nós, em um ponto de necessidade, por exemplo, a gente tem vários pontos de necessidade. O ponto da audição, o ponto da visão, o ponto da respiração, o ponto da fala, da comunicação, o ponto de contato. Então a gente tem vários pontos. E são esses pontos que para nós, em relações, vão dizer a partir de ângulos a melhor significância dentro do arranjo angular que reparte em quadrante o benefício que positivará-nos frente a várias positividades de frequências, trabalhando as suas transduções de sinais em realidades de objetividades reprodutivas. O que a gente vai fazer então? Vamos lá. Vamos nos encontrar com esse conhecimento. Ângulos. Então a gente já viu que o ângulo Gabriel visitou a Maria, né? Que o ângulo Miguel ele ajudou a derrotar Satanás. A gente já viu que o ângulo Daniel ele na verdade eu nem sei o que o ângulo Daniel fez. Vamos ver aqui, ó. Ensinou aos humanos os sinais do sol. Olha só que legal. Então, o ângulo Daniel ensinou aos homens os sinais do sol. Então a gente tem esses ângulos, né? Que eles partem do triângulo, né? Da união de retas, de pontos que fizeram retas. Então olha só, a união das pessoas geram formas. E a união de uma pessoa com ela mesma não é o encadeamento de um pai e uma mãe. E olha só, quando ela une a si mesma, ela tem essa ordenação aqui, ó. Então, bom, olha só, o que é isso, né? Isso para nós é o sinal que deslimita um ser registrar nesse próprio ser as várias frequências de desordem partida pela vida em construção da sobrevivência, né? Então aqui a gente tem o Sol, Daniel, o algo, né, que é o Miguel, e o
e a atenção, né, que é o Gabriel, né, operando aqui na sua na sua estabilização. Aqui, ó, direito, esquerdo e frente. Vamos lá, vamos entender por que a divisão eterna ela parte desse sistema de medida, dessa fractância, né? A gente vai ter um ponto e a gente já viu que esse ponto ele é uma fonte que diz em um universo a sua rima. Não foi isso que a gente viu? A gente viu nesse slide aqui, ó, né? O ponto que diz ao universo a sua rima. E aí, beleza, a gente tem esse ponto rimando e aí a gente vem e destaca esse ponto com a ordenada do céu ou da terra ou da balança entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra a gente tem a ordem de conter espaço. E aí, para a gente passar nesse espaço, a gente tem a rima de nós para com a rima da ordem entre o céu e a terra, né? E aí o que acontece? Isso vai desenvolvendo vários quadrantes. Na verdade, a gente tem 4 quadrantes que a gente viu. Sempre esse 4 ele pode ser exponenciado por uma escala de ordenação, por um elemento expoente, ou ele pode ser subtraído por um elemento desexpoente. Só que a gente, isso aqui, ó, é a verdade, ó. O infinito e o além é a verdade. Só que para nós conversionarmos pelo sentido social do sacrifício, a gente desexpõe a habilidade do infinito e afina a finitude das relações materiais. Então a gente pratica a arte da mentira mais perto da nossa realidade, mais perto do homocentrismo. Então essa fonte aqui, ó, é a fonte do homem no centro de tudo. E essa é a nossa maior descendência, essa é a nossa maior herança da humanidade. Então, dentro dessa navegação de orbitais, a gente tem aqui, ó, para o equilíbrio desse agente, a gente vai ter os prótons e os nêutrons que capacitam esse elemento à ordem. E aí ele vai se tornando elemento diferencial graças a isso aqui, ó, a escolhas de reações entre as ordenadas, porque a gente tem dentro da atenção um sistema que a gente conhece como cartesiano. O cartesiano que a gente viu no vídeo anterior, que diz desse plano, né, a imagem e semelhança, como se a gente estivesse olhando para a gente de cima para baixo, como um Deus olha, né? Então, como um Deus, a gente tem olhado e vendo qual que é a positividade e o antônimo da positividade, a gente tem a negatividade. E a gente sempre precisa dessa reta resolvente, porque aqui vai ser sempre mais ou menos, ou
menos e mais, né? Dentro desses dois lados aqui do paraíso, a gente vai ter a Terra, mais ou menos ou mais, a balança de medida eterna, né? Então essa balança aqui, ó, ela é uma remediação para fazer com que o homem volte ao equilíbrio do paraíso. O paraíso, ele vai sempre dizer o mais que a gente pode ser. E aí esse mais, ele vai sacrificar tudo em função desse ângulo. Então, de infinitos ângulos de uma circunferência ou de uma esfera, como a gente pode ver aqui, a gente vai escolher um vetor de saída. E aí, esse vetor spin, que a gente chama, o que vai acontecer? Ele sempre vai estar para o positivo, para o polo positivo. Só que aqui a gente tem que o polo positivo está para cá. Mas como a gente tem vários planos, como a gente a gente tem vários pontos de contato em nós, e a nossa conta está sempre diferenciando pelos vários campos em contas, a gente faz a somatória, e a somatória das sensações do campo sobre a ordem nos dirá qual é o vetor spin do nosso compasso que vai ser positivo. Então, mesmo que ele esteja para cá, que aqui nesse mapa aqui, ó, de saber, nessa informação aqui, ó, tá dizendo que é negativo, na onde que esse cara tá, no lugar e no tempo e espaço que esse camarada tá, sobre a ordem da somatória dos vetores dele, ele pode simplesmente estar para o lado positivo da sua pessoa. E aí isso salva todo mundo, e todo mundo é salvado graças a esse encontro com a verdade. Essa é a divisão eterna, porque para chegar em um ângulo, para chegar em um vetor de um ângulo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fractal. A fractal, ela vai pegar e vai sempre desenvolver a divisão da ordem, que a gente já viu que é o sacrifício da verdade, de exportar a verdade desse 4, né? Que dessa ordem que desfaz em 4 uma rima. Então a gente tem a rima e a gente tem o mar da rima. O mar da rima, ele é formado pela reação das ordens, essas ordenadas. Só que a gente vai ter que escolher a nossa rima, casar com a nossa rima, vestir a nossa rima para nossa mente e organismo viver eternamente, sabendo contar com o ano e o juízo de ajustar o nosso ator, nosso vetor de ver. Voltando aqui, ó, divisão da ordem. Então essa ordenada sobre a abscissa, que é a rima, ela vai dividir a ordem em explosão. E a explosão, ela vai fazer vetor para tudo quanto é lado. Esse é o tal do Big Bang, né? O Big Bang, no modelo teórico, ele vai explodir. Ele é a maior explosão que explode para todos os vetores possíveis, para todos os lados possíveis, em igual proporção. Só que essa igualdade, ela se desiguala em uma placa de conter objetivo de sobreviver. Então, por esse cara ser uma placa
detectora de objetivo de sobreviver em um plano, ele vai escolher o vetor da sua sobrevivência e voilá. Ao escolher o vetor de sua sobrevivência, todo o resto desimporta menos, né? Então esse desimportar menos, né, vai ser abandonado assim, ó, de forma desescalar. Então a gente tem 4, e aí a gente desfraciona o quarto em 3 quartos, porque a gente enxerga um quarto, que é um quadrante da positividade, é o mais, ok? Só que é claro que esse mais vai variar dependendo da resolução e do parâmetro desse agente aqui em acreditar em ser verdadeiro com a sua placa de ter, né, a sensibilidade de escolher o objetivo da sua sobrevivência frente ao plano, né, que é o tal do equilíbrio, né? E aí um quarto, ele vai se transformar em 4 de novo. E aí ele sucessivamente vai fractar nessa ordem de buscar o 3 quartos do 4 para chegar em 1 quarto e desenvolver de novo a divisão eterna para encontrar o caminho, a verdade e a divisão que vive e reina para a associação dos sentimentos que vão te fazer eternamente gratos por estar sobrevivendo, por estar sentindo o que? O ângulo mais, o C no ângulo mais, ok? Não é difícil não, né? Tem nada difícil aqui. O único problema é aceitar que é isso. Porque isso, para algumas pessoas que não amadureceram a ciência para resolver, né, é pouco, né? Isso não é o suficiente. Tem que ter algo a mais. Mas o a mais tá longe disso, né? O a mais tá na esperança, né? Um pouquinho, ó. O a mais do que esse mais praticado pela religião é a esperança de sempre voltar, de sempre ser e estar, né? Então quem tem esperança provavelmente sempre vai ser e estar a crente que esse mais vai trazê-lo de volta, vai conseguir trazer. Então esse alguém cuida do agora, porque depois pode ser ele que terá que cuidar novamente daquilo que ele não cuidou. Beleza. Então vamos lá. Ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em grau ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Então aqui a gente já tem a questão de resolver o que é ângulo, né? O ângulo, ele é isso aqui, ó, duas semirretas de mesma origem num vértice, né? Aqui, ó. Então esse aqui para nós é o vértice que nasce uma semirreta para cá e uma semirreta para cá.
ou seja, um pedaço de uma reta, um pedaço de corda, pegando do universo que tem retas paralelas e ao infinito e além, né? E aí a gente pode medir sobre o sistema internacional esse ângulo, né, esse encontro com as semirretas por graus, que representa bolinha assim, ou radianos, que representa o rad, né, o R aqui, ó. Não, eu acho que acho que é só assim, ó, rad. Beleza. O ângulo é ele que vai dar origem ao vetor. O vetor, ele é uma semirreta. Então, uma semirreta é o vetor que é escolhido, né? É a ordem. Ai, ai. Tipos de ângulos. Agora, esses tipos de ângulos, eles vão variar conforme a construção a construção e visualização do interior de um conjunto, de um organismo, né? Então, a gente tem um organismo e aí a área interior que se monta em ângulos, aí a gente já tem as chaves, né? Em ângulos, vai dizer por ciência e técnica qual é o tipo, qual é o timbre, qual é a desorganização que faz dentro desse ângulo em um organismo, qual que é a reação sensitiva. Então, a reação sensitiva, conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Então, as reações sensitivas a gente vai ter agudo, reto, reta, obtusa e rasa. Raso, né? E aí o que acontece? A gente vai ter esse ponto que faz o fluxo, né, que está no universo, sendo fonte de Maria, pela ordem que intercepta, tem-se o efeito, né? O efeito da equação desse x aqui, ó, né? Bom, e aí o que acontece? A gente só vai ter eco em encontro de paredes. O eco é a reação de uma ação num ângulo. Reação de ação no ângulo. Então, quando fala assim, hoje é dia de ação de graças, né? A ação vai fazer graças para que o ângulo ressoe atendendo o timbre, o tipo do santo do dia.
E aí todos nós poderemos ser santos nesse dia. A gente vai poder ser o humilhado, a gente vai poder ser amendoinzado, a gente vai poder ser café dado, né? E assim santificado na mente da reação que nós vamos desportar. É assim, é bom que seja assim, e você tem toda a informação que temos para mudar, caso não seja para você. Ângulo agudo mede menos que 90 graus. Então, essa conciliação com termos de medida equivalem à resolução de quadrantes onde afirmam graus, né? E aí a gente tem menor que 90, 90, maior que 90, né? Então, menor que 90 vai ser o agudo. Então, quando a gente estiver olhando para uma parte do triângulo e ela tiver com essa cara aqui, ele será agudo, porque aqui está equivalendo menor que 90. A gente sabe que a soma do triângulo é 180. Reto vai ser 90. Obtuso vai ser maior que 90 e menor que 180. Esse é o obtuso. Reto. E o raso ele vai ser um ângulo de 180 graus, uma reta. Esse é o raso, né? Quando a gente pega numa forma, né, cortada aqui, a gente pergunta quanto mede esse ângulo aqui, ó. Aí a gente tem isso, o ângulo raso. Queda livre nos faz ter ângulos rasos nas mãos. Imagine e também helicópteros, eles precisam de ângulos rasos, né? Helicópteros não, aviões, né? Pessoas em queda livre precisam de ângulos rasos, porque esse raso aqui, ó, ajuda ela a conter a pressão que esse movimento de queda livre está fazendo. Ele consegue desafirmar queda com essas pás aqui, ó, né? Então isso aqui é um ângulo raso. Para todos esses tipos de ângulos, a gente tem performance no organismo para minerar a rima de conter vetores. Vamos lá. Agudo, reto, obtuso e raso, né? Só um exercício de memória organográfica. Olha só, você tem a mão e a mão própria-se de um ângulo de 90 graus. Alô, 90 graus. Isso nos faz ligar, e não só ligar, mas ter complementos, né, que vão fazer, vão nos colocar completudes, vão nos completar, né? Vejam só,
Mas tudo no nosso corpo é assim, porque a gente consegue fazer razões para isso, né? Ângulos rasos, né? E aí a, a gente tem, né, corridas, a gente tem carregamentos. Então isso quer dizer movimentos musculares para esses encontros com as pontos de contato, né? Então existe esse domínio de operação. Vejam só, ângulos ângulos agudos. Ângulos agudos. Estão vendo o ângulo agudo aqui? Ângulos agudos. Pés, né? Ângulos agudos. Ângulos obtusos, maior do que 90 e menor do que 180. A gente pode ter isso aqui, né? Movimentos com o pescoço, com as mãos. Tá vendo aqui, ó? Maior do que esse aqui, ó. Né? Então, essa é a parte legal, né? Por quê? Sempre tem um objetivo que se faz preciso na sua movimentação. Quando você tem uma corrente que demanda necessitar de você desvestir força para a realização da transformação de algo, sobre essa arte de sobreviver, sobre isso, sobre a ordem de um pai e de uma mãe. Como medir os ângulos? Vamos comer. Como medir os ângulos? Então a gente sempre se apoia em locações precisas para desencontrar precisões mais de menores, né? Que foi o caso que a gente citou dos vetores, das reações de ordem. Para medir os ângulos precisamos de um transferidor. Então, a gente tem uma ferramenta que chama transferidor. Um instrumento em círculo ou semicírculo que é dividido em graus e seguir os seguintes passos. Então a gente tem esse instrumento aqui, ó, que é quase que uma célulazinha ou símbolo do Brasil, né? Aí eu dei uma puxada de saco, né, pro país da gente, pra bandeira do país. É mais ou menos assim, né? Esse é o transferidor. Transferidor, né? A gente tem a rima, a ordem e a dor, né? Então, para eu medir essa dor, essa interferência da dor, a gente precisa de desvestir e investigar ela. E aí, como eu tenho aqui, ó, a régua, eu consigo ver o que ela marca aqui, né? E aí aqui ela tá marcando, por exemplo, 50, né? 50 reflexo de dor. Olha que legal, né? É como se fosse poxa,
o conta-giro, né, o marcador de velocidade, como se fosse isso, porque dependendo da gasolina que entra, ou seja, do aperto da aceleração, dependendo do AC, a gente vai ter o descedor de proporção de gás nisso. Esse nisso é o objetivo, que transfere a dor do agente motor, ou seja, do agente AG no M, pela cognição objetiva de chegar ao seu plano, né? A sua carta se sobreviveu aos tempos disso. Vamos lá. Colocar o centro na base do transferidor sobre o vértice do ângulo, colocar o ponto que indica 0 grau do transferidor em um dos lados do ângulo, o outro lado do ângulo apontará para a sua medida. Olha, eu não vou me ater a como usar um transferidor aqui, porque na modernidade muitos de vocês vão pesquisar, né? É o que se deve ser feito, principalmente porque para quem quer realmente medir, ser medidor, né? Agora a gente tem outras formas de transferidor, quer ver? Olha só, eu gosto demais dessas formas aqui, ó. Gosto, mas não pratico, né? Olha só, formas de transferidor. Eu acho incrível o poder que isso tem sobre a nossa organização de ser social e respeitar a regência da sociedade. Então isso é uma forma de transferidor também. Na verdade, todo esporte né? Isso é matemática pura e aplicada em si mesmo, em função de ser e estar no mundo, no presente momento. Ângulos e complementares. Ângulos e complementares. São aqueles que juntos medem 90 graus. Então, juntos são iguais a 90 graus. Então, o que é o complementar? O que é o complementar de um ângulo? É o que falta para ele ser válido em 90 graus. Então, geralmente é isso, né? Você mexe o seu braço 30 graus. Para você quer ver? Você puxa. Não, esse aqui é difícil. Vamos fazer aqui, ó, no desenho mesmo. Então aqui, ó. Aqui a gente tem
o seu braço. Então aqui, ó, a gente tem um ângulo de 180 para tudo. E aí quando você pega esse braço e faz assim, né? Você pega e faz assim, você tem 90 graus aqui e 180 aqui, ó. Né? Você vai ter esse arco de 180 aqui e 90 aqui. Aí, quando você abaixa ele um pouquinho ou sobe ele mais um pouquinho, porque você não consegue fechar aqui de forma que aqui vai ficar sem ângulo. Aqui sempre tem um ângulo. Para você voltar para esse local, não, fica mó difícil explicar por assim, né? Deixa pra lá. Vai ficar assim, ó. Se você sabe quanto que vale um ângulo, né? Para aquilo que falta, quando pedirem um complemento dele, vai ser o quanto que falta para ele ser 90 graus. Agora os suplementares. Suplementares são aqueles que juntos medem 180 graus. Então, juntos são iguais a 180 graus. Então, mesmo acordo lógico acontece nesse ângulo, né? Se você tem um ângulo, aquilo que falta para ele chegar, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, né? Eu tenho esse 30 graus. 30 graus. E aí, quando eu quero fechar esse 30 aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é vai ser o suplementar, né? Aqui, isso aqui vai ser o suplementar. Aquilo que suplementa esse 30 graus para que ele desacorde ser 180, né? Então, o que é o suplementar dele? O suplementar dele vai ser 180. Todo suplementar, toda a conta para achar suplementar começa com 180 menos o ângulo X, que nesse caso é 30. E aqui a gente vai ter o suplementar valendo 150. Tá, beleza. Ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, que são aqueles que não têm pontos comuns, podem ser complementares ou suplementares. Ângulos adjacentes. A soma dos ângulos adjacentes complementares é 90 e a soma dos ângulos adjacentes suplementares é 180. Então esses ângulos adjacentes, eles são, né? Eles vão estar presentes aqui e eles podem tanto pararem aqui ou pararem aqui. Então a gente começa daqui, adjacente, até aqui ou até aqui.
como se a gente pudesse amarrar a corda aqui ou a corda aqui, né? Então a gente pode adjacentir a corda amarrada, né? Você prefere esse emprego aqui, ganhar esse salário, só que esse aqui é mais perto da sua casa, ou você quer mudar de cidade e trabalhar nesse lugar aqui, só que o salário é um pouquinho maior em virtude desse aumento em ângulo, nesse aumento em adjacentir falta daquilo que você era, né? Você vai ter esse salário a mais. Compare a diferença entre ângulos adjacentes com outros ângulos que possuem pontos internos em comum. Aqui, ó. O ângulo AOC e o AOB, né? AOC, AOB possuem pontos internos em comuns, logo não são adjacentes. AOC e COB, AOC e COB não possuem pontos internos em comum, logo são adjacentes complementares. Pontos internos em comum, logo não são adjacentes. Possuem pontos internos em comum. O que é possuir pontos internos em comum? É você ter no interior que reveste o ângulo aqui, ó, o O e o O. Vamos pegar aqui, ó. AOC e AOB, né? Então ele está fazendo isso aqui, ó, pra gente. Ele está comunicando que esse operador lógico aqui, ó, que destaca esse ângulo, o O, né? Ele está em comum para todos esses pontos aqui, ó. Ele está, deixa eu ver, ele está em comum para todos esses vetores, né? Para essas linhas, né? Então, o que acontece? Se existe isso, então não existe adjacente, né? Não existe nada que é adjacente. Agora, quando a gente tem mudança aqui, ó, nessa questão, ó, AOC e COB, AOC e COB, a gente tem uma mudança aqui, ó, dessa comunhão aqui, ó. Ou seja, não possuem pontos internos em comum. Daqui, ó. Elimina o ponto interno em comum, né? É um desses aqui. Esse é o ponto, e aí quando não tem ponto interno em comum, ele não é adjacente.
Não, peraí. Não, o primeiro que não. Esse aqui que não é adjacente. Não é adjacente. Quando tem pontos internos em comum. Agora, quando não tem pontos internos em comum, aí sim é adjacente e complementares. Um complementa o outro. Complementares. É como se aqui a gente tivesse a mesma figura e... Não. É melhor não. A OB e a OC não possuem pontos internos em comum, logo são adjacentes suplementares. Que é a AOC, a OB e a OC não possuem pontos internos em comum. Logo são adjacentes suplementares. AOC, que a gente tem o ângulo de 130, o O valendo 135, e aqui a gente tem o AOB. Não, aqui não é o AOB. Tá escrito errado. É COB, né? Eu acho que tá escrito errado aqui. Logo são adjacentes. Então já vamos finalizar aqui agora. Ver. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes. Vamos pensar que a gente tem que engolir algo, né? Então esse aqui é a nossa boca e aqui é o ato de engolir, né? A gente tem essa questão para engolir. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Congruentes são ângulo com as mesmas medidas. E esse talvez seja um beijo bom, né? Mesma medida. Vamos brincar aqui, ó. Beijo saudável. Brincadeiras à parte aqui, ó. Ou comprimentos né? Consecutivos. Ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice. Consecutivos. Possuem em comum um lado e um vértice. Vamos ver aqui, ó. O vértice O, esse aqui é um vértice, e o lado é o C, né? Esse lado C tem em comum, e o ângulo tem em comum o lado C e o vértice O. E o lado OC, né? O lado OC e o vértice O. Vamos ver aqui, ó. O que é vértice? Ponto oposto mais afastado da base de uma figura. Então, vértice
vai ser isso daqui, ó. Este é o vértice. Agora, qual que é a outra coisa? Lado. Então, lado vai ser isso aqui. Lado, né? Então, quando a gente tem um vértice e um lado em comum, para formar um ângulo, a gente tem o conectivos, ângulos conectivos, não, consecutivos, E acho que é para finalizar, agora a gente vai ver o tal do ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Então, vértice a gente acabou de entender que é, né, são essas questões aqui, ó. Isso é o vértice. É o que nasce, o que vértice antecede um ângulo. Vamos pôr aqui, ó. Então tá, ângulos opostos pelo vértice O. PV são aqui, ó, PV são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Então, eu não entendi. Esse é o vértice, né? Isso aqui é um vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Vamos pôr aqui que a gente tem. Então, CA aqui é uma linha, né? Linha. E aqui é uma linha também, DC. Então a gente tem a linha DB, LDB e LAC. LAC e LDB. E aí existe um encontro entre elas, né? Então a gente vai ter LAD mais LDB. Só que essa soma é uma imposição, é uma ordem. LDB, LAD, caralho, LAC mais LDB. Então, essa soma ela é uma ordem imposta, né? Faça trabalho com ele, faça trabalho com ela. Vocês vão fazer trabalho em grupo, né? Vocês vão ter que fazer trabalho um com o outro. Então vejam só, isso aqui, ó, é uma ordem que eflui uma somatória. E essa somatória, ela vai fazer justamente isso daqui, ó. Ela vai colocar vai criar ângulos opostos pelo vértice. Olha só. Então a gente tem esses 4 ângulos opostos pelos vértices.
né? Que poderiam ser a soma de vários vetores, ó. Soma de vetores, né? E aí a gente vai ter esses quadrantes, né? A gente pode separar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, assim sucessivamente. Depende de onde você quiser começar a organização. O fato é que esses ângulos opostos pelos vértices, né? A gente vai ter o OPV, né? Então a gente tem esse O, né? E aí aqui, ó, a gente tem o ângulo P e o V, né? Por exemplo, que são, por serem opostos, eles vão ter conexões, medidas bem conexas, né? Aqui, ó. O oposto de um ângulo é o complemento dele, né? Deixa eu ver aqui. Se esse aqui mais esse aqui é 180, então, ó, vamos pôr aqui, ó, que aqui a gente tem 30 e aqui a gente tem 50. Esse aqui, ó, tem que ter 50 também e esse aqui tem que ter 30. E aí vai funcionar a quadra, né? Entenderam? A quadra. Aqui tem 30, aqui vai ter que ter 50, porque desse ponto aqui, ó, daqui até aqui tem que ter 180, desculpa. Aqui tem 130 e aqui tem 50. Então, obviamente, aqui também vai ter que ter 130 por causa disso daqui, ó. E aqui, obviamente, vai ter que ter 150 por causa disso daqui e por causa disso daqui. Então, aqui, ó, é o ajuste de regra. De ângulo. Então, ângulo nosso, anjos nossos, rogai por nós, prestadores de serviços ou pecadores de em vez disso, né? Essas questões aí, por aí à parte, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Beleza. Bom, da parte que cabia a gente aprender sobre ângulos até então, basta, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!